rapidamente a minha concepção. Bem, vamos, eu quero, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que existem como os estudantes de filosofia certamente perceberam, existem duas correntes básicas na filosofia, tanto ocidental como oriental, China, Índia, e é a mesma coisa. Ou seja, existe a corrente cética, do ceticismo, daqueles que dizem que nós não podemos saber nada, que o conhecimento é impossível. E existem a corrente que vem dos gregos antigos, dos pré-socráticos e dos socráticos, né, que rejeita essa ideia, que embora sabendo que o homem não sabe nada, ela é baseada na ideia de que ele pode saber alguma coisa, né? E então, como é que Platão, por exemplo, no seu livro chamado A República, né, como é que ele resolve esse problema? Ele basicamente se atém àquele conceito epistemológico que me parece absolutamente correto e fundamental, que é o de que a gente só pode saber o que é justiça se a gente entender a natureza das coisas, né? E isso significa, é claro, uma afirmação da capacidade do ser humano como ser relativamente racional, ou potencialmente racional, de perceber as coisas, de saber a diferença entre de saber escolher, digamos, entre uma coisa e outra, e não ser levado por outras coisas, senão a razão. Como disse Aristóteles, né, o direito, né, ou a lei, né, é a razão sem paixão, digamos assim, né? E apesar de todos os movimentos dos pensamentos na mente de todas as pessoas, pensamentos que tentam interferir com o julgamento apropriado, apesar de tudo isso, ainda é possível, né, um grande capital de sabedoria pode ser adquirido pelo ser humano. E nós estamos, é claro, num processo, como diria Aristóteles mesmo, de evolução, e esperamos que no futuro nós saibamos melhor e poderemos pensar melhor. Então, por exemplo, Platão disse o seguinte: como é que nós sabemos a justiça, digamos, de uma faca, né? Uma faca só pode ser compreendida pelo fato de que a natureza dela é cortar, né? Ela pode ser usada para outras coisas, mas basicamente ela é feita para cortar, né? A espada é feita para cortar. Então, se nós pensarmos nesse sentido, nós podemos descobrir a realidade das coisas, porque nós podemos entender qual é a natureza, qual é a função dessa coisa, por que ela foi feita, né? E isso pode guiar o nosso pensamento e promover juízos adequados, né? Então, né, na política, né, como é que chegamos à situação a situação existente? Quer dizer, ou seja, como é que nós melhoramos a situação por intermédio da promoção do máximo possível do Estado de Direito? É claro que o Estado de Direito, em inglês, significa rule of law. E como Dicey descreveu isso no final do século XIX, foi a primeira vez em que o conceito foi definido, é de que o Estado de Direito, a condição de direito, que é aquela mesma condição de justiça e de que Platão já falava, né, e Aristóteles, é de que o governo não tem direito quer dizer, as pessoas em posição de poder não têm o direito de fazer coisas arbitrárias, elas devem se ater ao direito regular e fazer tudo por
agir por atendo-se às regras estabelecidas pela sociedade e não fazendo coisas que estão fora da lei. Existe, é claro, sempre aquela questão, né, o que é a lei, portanto, porque poderíamos dizer de que todo Estado, seja o próprio Estado nazista ou stalinista, seguiam por regras, né? É que a diferença é o seguinte, que as regras de um Estado totalitário, elas não têm os atributos das regras os mesmos atributos das regras que guiam uma sociedade constitucional, digamos assim, liberal, né? Quer dizer, para ser eficaz, um ditador, eu não diria ditador, porque os romanos nos mostram que a ditadura é compatível com o Estado liberal em situações desesperadas, né? Eu estou falando mesmo da tirania, né? Quer dizer, para ser eficaz uma tirania, seja ela de tipo religioso ou de tipo político, ela tem que se basear em regras administrativas e direito administrativo e tem que deixar de lado as regras gerais, porque essas regras gerais impedem o próprio exercício da tirania, né? Então, quais são? Então, vamos a Hayek agora. Qual é? E Hayek derivou parte desse conceito do Estado de Direito e o conceito de lei de Immanuel Kant, né, o filósofo alemão. E o que Hayek diz é que para ser lei, uma regra, uma norma, tem que ter dois atributos, de generalidade, ou seja, e de abstração, né? Ela não pode ser feita de tal modo a punir determinadas pessoas, ela tem que ser escrita de tal modo que ela é aplicável em qualquer tempo, em qualquer lugar, e por intermédio da qual não se tenta, quer dizer, o legislador não tenta punir ou como se diz em inglês, single out, discriminar, digamos assim, uma pessoa ou um grupo, né? Embora a lei possa, por exemplo, ser aplicável apenas a mulheres ou apenas a cegos ou coisa parecida, mas mesmo naquele contexto, ela ainda é aplicável a todos e não a apenas certas pessoas contra as quais o legislador está tentando fazer discriminação. Ou seja, uma vez que conseguimos essa neutralidade do direito, né, e da aplicabilidade das leis, então nós defendemos a neutralidade do Estado e a integridade do Estado. E se nós não fizermos isso, então nós partimos para algum tipo de